Aí, gravando. Turma, me diz aí vocês, como é que estão as aulas? Se estão com alguma dúvida em alguma coisa? Não, eu tô sem nenhuma. Por enquanto tá bem tranquilo. O fone. Beleza, galera. Então vamos lá. É, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver já? Tudo certo? Positivo. Beleza. Vou abrir o VS Code. Tá, na última aula, a gente viu os operadores de igualdade, né? Boa noite, turma. Opa, deixa eu abrir isso. Cheguei um pouquinho atrasado. Não, tranquilo. A gente está começando agora também. Beleza? Deixa eu ajeitar a máquina aqui. Aí. Beleza. Então, na última aula, a gente viu os operadores de igualdade ali, né? De maior, menor. Aqui todo mundo certo, né? Sem nenhum problema. Tudo Não, tranquilo. Tá, beleza. Então, o próximo passo, tá, turma? Nessa sequência aqui, a gente vai ver os condicionais. If, else, if. Eu não sei se todo mundo já tem esse conhecimento, tá? Mas vamos lá. Eu vou criar mais um arquivinho aqui, ó. Na aula 3. Aula 3, beleza? Turma, aqui vamos trazer mais um pensamento lógico. Já aconteceu de caso de vocês, de, sei lá, vocês vão fazer algo dependendo da condição. Tipo assim, se chover hoje, eu vou sair de casa com a capa de chuva. Se não chover, não vou levar a capa. Tá? Isso é algo que está no nosso dia a dia e está na programação. Então, em muitos casos, a gente vai ter que fazer uma verificação. Se tal coisa é verdadeira, se tal item é maior que outro item. Por quê? Dependendo do comportamento, né, do que a gente está comparando ali, a gente vai tomar uma ação diferente do que outro tipo de ação, né? Podemos dizer. O pessoal diz muito que inteligência artificial segue esse modelo. Vocês vão entender já já. Pensa num cenário assim, ó. A gente vai pegar o João. Eu vou usar o exemplo do João. O João tem uma nota 6. Tá? Se 6 é aprovado e 5 reprovado. Como a gente faria isso usando a aula anterior? primeiramente declarar, né, uma nota para o João. Sim, E aí Lucas, vai. aí faz a verificação, né? Se a nota for abaixo de 6, reprovado. 6 ou mais, aprovado. Isso aí. Ô, Fabrício, você tem o link da chamada aí? Não tenho, Edson. Posso reaplicar a de ontem? Sim. Você tem ela aí? Deixa eu ver aqui se eu encontrar. Pera aí. Tá, senão eu pego ali. Acho que vai estar mais no jeito para ti. Tá bem? Então, vamos lá. Voltando aqui, bem lembrado, tinha acabado de esquecer da chamada. Eu vou fazer aqui, ó. Let nota igual a 6. Beleza? E aí a gente vê, vou colocar ali, ó. Let situação. Nota é maior que 5. O que que vai, quando eu printar uma situação aqui, o que que vai aparecer? Nesse caso aqui.
Vai aparecer verdadeiro? Vai aparecer true. Vai ser true. Então, ó. Aula 3.js. Apareceu true. Por quê? Porque o 6 é maior que 5. E se ele tira, sei lá, 5 é pendente. Vou colocar exame. E 4 é reprovado. Certo? E aí, a nota dele agora vai ser 4. Quando eu executar, vai me dar um false. Por quê? Porque a nota dele é menor que 5, certo? E aí, só para efeito de comparação, eu sempre vou colocar maior ou igual. Por quê? Porque se a nota dele aqui for 5, nesse caso, dá true. Não, é menor ou igual, disfarça. Aí. Vai dar true. E se colocar, sei lá, 5.1, nota dele. Dá falso, tá? Mas sim, tá vendo que a gente tem só... De novo, Vanessa, ainda não passou a lista. Tá? Já, a gente já pega aqui. Pensa assim, nesse caso a gente tem 3 condições e a gente só consegue testar se é true e falso. Vocês acham que isso tá legal? Deixa eu... O que vocês acham nesse modelo aqui, turma? Edson, eu vou ficar te devendo a lista. Não, eu pego aqui. Alguém tem alguma Pega aqui, já opinião? vou. Aí, no caso, teria o if para poder dizer que se fosse true ou se fosse falso, teria aprovado ou reprovado. Isso aí. Por quê? O if, turma, ele é um operador condicional. Vai ser como aprovado. Isso aí. O if, ele é um operador condicional do tipo assim, ó. Se essa condição for isso, quero que faça isso. Se não, faça aquilo, tá? Porque também, se eu for escrever o código, vocês lembram que o código do JavaScript é de cima para baixo? E aqui eu quero assim, ó. Se for aprovado, eu quero que ele exiba um console.log. Né? Não tem como eu exibir do jeito que a gente até onde a gente pegou aqui, entendeu? Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse caso, a gente vai usar esse carinha aqui, ó, chamado if, tá? Ele é um operador condicional e para você escrever ele é que nem o let, tá? Ele é uma palavra reservada do JavaScript. Não tem como eu fazer isso aqui, ó, let if igual a 10. Ó, ele já vai me dar erro aqui. Por quê? Porque eu não posso usar esse nome if para setar como nome de variável de alguma coisa aqui para mim, entendeu? Então, o que eu vou precisar fazer nesse caso aqui? Eu vou vir aqui, ó, eu vou criar o if. Aqui dentro eu tenho que colocar parênteses, tá? Mas não tem problema, eu posso pôr if e dar um espaço gigantesco aqui dentro e colocar minhas variáveis aqui, não tem problema. Só que o if, ele tem 2 forminhas de se construir ele. Samuel, a gente não tem planejado de colocar no repositório do GitHub, mas eu vejo se o Janão, se der tudo certo lá na escola, a gente coloca assim, tá bem? E aqui no if, tem 2 forminhas de se fazer ele. Ou eu faço o if, e aqui embaixo eu coloco o código dele, ou eu uso com chaves. Eu gosto sempre de fazer o if com chaves, porque fica mais claro o que está acontecendo, tá? O que é esses chaves aqui? Ó? Todo código que tiver aqui dentro dessas chaves, eu posso pôr qualquer código, vocês vão ver, ele só vai ser executado se o meu if for verdadeiro. Entendeu? Se o meu if for falso, ele não executa o código que está ali dentro. Então, eu posso fazer um código gigante, colocar dentro de um if e depois verificar. Ó, tô mandando o link da chamada aqui, beleza? Tá aí. Então, turma, vamos pegar esse exemplo que a gente tem aqui e vamos fazer assim, ó. Nota. Se nota maior ou igual a 6, eu quero que exibe, ó, o console.log. 6. Beleza? Vou executar. Não exibiu nada.
Por que que não exibiu nada aqui no meu console? Palpites? Porque a nota não tá 6 ou mais? Isso aí. Se eu vir aqui e coloco a nota 6 e vou exibir, ó, exibiu 6. Vou colocar aqui em cima para ficar melhor. Aprovado. E aí, ó, exibiu um aprovado, entendeu? Professor, dá para colocar aprovado e concatenar com a nota em si. Dá, Mas posso a vir variável aqui, ó. nota, né? Também. Posso pôr Isso. vírgula, escrever nota aqui, ó. E aí, ó, aprovado. Eu posso colocar assim, aprovado. Nota. Deixa eu escrever bonitinho assim. Aprovado, nota 6. Tirar esses espaços aqui. Beleza? E agora eu quero exibir a mensagem que ele está de exame. Como é que seria essa mensagem de exame? No caso, seria um else. Aí dá um console log exame. Isso aí, ó. Porque assim, turma, ó, se acontecer essa condição, se a nota for maior que 6, eu vou exibir esse cara aqui. E se a nota não for maior que 6? Como é que eu faria nesse caso? Nesse caso, junto com o if, tem um cara chamado else. Tá? Esse carinha aqui, ó, ele não precisa abrir parênteses igual no if. Tá? Isso aqui é uma estrutura do JavaScript. Esse else aqui, ele é o senão. Se a nota for maior que 6, então faça esse código. Se não, tá? Faça o código aqui de baixo, que é esse else, beleza? E aí, eu posso fazer assim, ó. Console.log. Exame. Nota. Escrevo nota. Salvo. Executo. Aprovado, porque a nota ainda está 5. Aqui eu vou colocar 5. Nota 5. E se eu coloco 4? Ó, exame, nota 4. Mas nessa condição, o 4 é reprovado já. Não é para ele cair no exame aqui. Tá? Tem alguns truquezinhos, mas o que eu posso fazer, em vez de eu colocar um else aqui, eu posso vir e colocar outro if, ó. Troca esse else, if. Ó, if. Eu posso vir e colocar nota. Maior ou igual a 5. Colocou com E, professor. Opa, obrigado. Ele vai cair de exame. Tá? Então, vou executar. Não caiu nenhum ainda. Tá? Então, vou colocar o 5. Vou executar de novo, ó. Exame. Beleza? Então, eu tenho 2 ifs. E aí, eu vou fazer mais um para o 4. Em vez do 4, eu vou colocar reprovado. Ô, professor, Sim, mas você pode usar também o else e if junto, né? posso. Mas Os 3 if. sim, mas eu vou chegar lá, já. Tá bem? Posso ir alinhando neles. Professor, Sim, desculpa, eu peguei a aula um pouquinho atrasado aqui. Isso daí é JavaScript, é isso? isso, É JavaScript. porque eu peguei agora, eu fiz Python, um pouquinho de Python há muito tempo, é praticamente igual o que eu vi em Python, só não tinha o let ali em cima. O resto do código é quase igual. É bem parecido, né? Eles compartilham a mesma base de estrutura. Ah, beleza. Tá. Obrigado, tchau, tchau. Aqui nesse caso, turma, eu vou colocar a nota para o 6 para a gente ir testando, ó. O que apareceu aqui, ó?
Aprovado, nota 6, exame, nota 6, reprova, nota 6. Esse código aqui está com erro, tá? Se a gente fosse usar esse código para valer em algum lugar, ele teria um erro. E aí eu vou colocar o 4 só para vocês verem. Reprovado. O 5. Opa, tô achando que é ali embaixo. Ó, reprovado e exame. E o 6, ele cai em todas as condicionais. Entendeu? Com licença, o JavaScript ele tem como você botar entre dois valores? Tem. Mas a gente vai lá, calma, turma, calma, tá todo mundo. Vamos um pouco devagar, tá? Estamos no 220, professor. Calma. Eu já sei, relaxa. Por quê, turma? Eu quero que vocês entendam não a estrutura do if nesse caso. Eu quero que vocês vejam o erro de lógica que está acontecendo aqui. Vocês viram que quando eu coloquei o 4, ele funcionou certinho como a gente esperava? Ó, 4, reprovado, nota 4. Quando eu coloquei o 5, ele caiu nesse cara aqui. Tá? A gente não vai usar else, if, nada. A gente vai usar só else, if, else. A gente vai usar só esses 3 ifs aqui. O que tem de errado aqui? Eu acho que o nota deveria ser igual, e não, já que é uma nota única. E Ser não igual. maior ou menor que. Deveria ser igual. Não, Tá. o outro, da linha 14. Esse aqui? Porque o 6 para cima é aprovado. O 4 para baixo é reprovado. O 5 é igual. Então teria que ser igual para não ter nenhum conflito, eu acho. Beleza, então vamos lá. Vamos colocar a nota 4. Ó, reprovado. Nota 5. Ele já caiu ali, ó, no reprovado e no 5. Tá? Turma, aqui... Só deixa eu ver o chat aqui. Aí teria que colocar ali na linha 18 menor do que 5. Acho que resolveria. Menor que 5, né? Teria que, na verdade, colocar entre, né? Teria que ser nota para reprovado menor que 4. Aí, para exame, entre 4, né? Menor ou igual a 4 e menor ou igual a 6. Né? Maior ou igual a 4, menor que 6. E, para aprovado, maior ou igual a 6. Isso também. Mas aqui nesse caso, a gente não vai usar os operadores condicionais, que é o e, ou, o e, ou e o not, né? O não. Nesse caso, só do que a gente viu da aula passada, tá? Aqui nesse caso que vai funcionar. Por quê? Quando eu executar, ó, reprovado, beleza? Se eu coloco 5 aqui, ó, exame, nota 5. Se eu coloco 6, ó, aprovado. Nesse caso aqui funcionou, tá? Então, esse conjuntinho de lógica aqui já resolveria o nosso problema, tá bem? Mas, como eu disse, no JavaScript, eu vou comentar essa linha aqui, ele tem um tal de else, que é o cara, se não for esse aqui, né? Se a nota não for maior ou igual a 6, eu posso vir aqui dar um console exame. Tá? Pensa assim, se eu tivesse só 2 condições. Ó, nota, tanana, exame, deixa eu colocar nota 5 aqui. Ele vai pegar o exame, beleza? Então, eu alinhei esse if, aqui, ó, eu fiz um bloco só de código, tá? Então, eu tinha 3 ifs e transformei nesse bloco. Porém, pode acontecer no caso que a gente tem 3 operações, né? Que é aprovado, exame e reprovado. Então, para isso, eu vou ter que alinhar outro else aqui, ó. E ele não vai me deixar alinhar outro else, porque eu tenho que dar uma condição para esse cara aqui, entendeu? Eu tenho que dizer para esse cara aqui, ó, testa esse. Eu vou colocar até a linha aqui embaixo assim, ó. Testa esse, depois testa esse. E se esses 2 que você não testou, é esse aqui, ó. É a terceira opção, opção padrão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, else, tá? A estrutura é essa aqui, ó. Else, if. Vou fazer nota igual a 5, tá? Ele vai pegar exame. Se não, tá? Vamos pensar de uma maneira lógica. A gente tem 3 condições para testar.
se é aprovado, exame reprovado. Aqui a gente já verificou se a nota do João ali é nota de aprovado, certo? Beleza, então nós já temos duas condições. Uhum. Depois a gente testou a nota do exame. Então a gente tem só uma condição. Então essa condição a gente nem precisa verificar. Eu posso vir aqui e jogar ela direto no Elcio. Vocês concordam comigo? Positivo. Olha, vocês têm certeza? 6 ou mais já está declarado, igual a 5, sim. Então, pela lógica, o que é abaixo de 5 tem que dar reprovado. Aham. Isso, bom, no papel é para ser isso, tá? E aí, turma, em programação, quando o pessoal fala que tem que ser bom de lógica, é nesses casos, tá? Por quê? Porque você vai deixar mais simples o código, tá? Você não vai precisar ficar reescrevendo, ficar fazendo vários ifs e testando as condições. Com isso aqui, ó, tu tem 3, testou 2, então é óbvio que a terceira não vai ser, né? Porque se eu colocar uma nota 1000, eu quero quebrar a aplicação. Ó. Vai dar aprovado, nota 1000. Eu quero pôr uma nota negativa. Menos 300. Dá reprovado. Por quê? Menos 300 é maior que ou igual a 6? Não. Menos 300 é igual a 5? Não. Então ele vai cair no reprovado. Então qualquer valor que eu colocar abaixo aqui no caso de 5, ele vai cair como reprovado. Acima de 6 aprovado. Mas nesse caso Professor? aqui, sim, E se o aluno tivesse uma nota 5.5? é isso que eu ia falar agora. Se ele tiver 5.5, o que acontece? Dá reprovado. Por quê? Porque a nota dele não é maior que 6, não é igual a 5, certo? E é menor. Hoje é o quê? Teria que fazer um menor igual a 6 ali, é isso? Ou menor igual no 5 ali, é isso, né? Pode ser. O menor igual a 5. Na verdade, 6, né? 6, menor igual a 6, aí ele daria esse 5.5 Na estaria no verdade, só menor intervalo. que 6, né? Não pode ser menor ou igual, não. Tem que ser só menor. É verdade. Porque ele É já só igual a menor que 6. 6, tá Menor certo. que 6, tá? Só que aí a gente vai cair num bug, que é, quando eu executar esse cara aqui foi. Deixa eu ver se eu salvei. Aí tem que arrumar o último else ali, né? Que é o Sim. reprovado. Que seria menor que Se ele 5. coloca 4 aqui, ó, É da exame. dá exame também, porque ele vai cair em todas essas condições aqui. Então, aí a gente tem que vir aqui, fizer um if. Tá, tem algumas soluções, tá, turma? A gente vai chegar lá. Não. Mas, Essa professor, se prova. ali na nota a gente colocar menor que 6 e maior que 5, já não daria para resolver o problema? Daria para resolver também. Só que aí a gente vai ter que usar um operador que a gente já vai ver já já, tá? Porque a gente tem como fazer dentro do if várias verificações. Que a gente já vai fazer. E assim, ó, a gente tem que sentir a dor para entender o remédio, entendeu? Uhum. Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Vai dar exame, porque ainda continua sendo maior que esse cara, tá? Então, aí a gente vai ter que fazer algumas operaçõezinhas, que é verificar se a nota é maior que 6, ok, esse cara aqui a gente não tem problema, maior ou igual a 6. Aqui a gente vai ter que usar alguns operadores, vocês lembram que na aula 2, a gente tinha esses operadores que a gente comparava, os operadores de comparação, né? Se é maior ou igual, se é igual, enfim. Deixa eu ver o chat. Tem que ser menos na linha 15. Na linha 15. Tem que ser, é verdade. Assim, a gente tinha esses caras aqui de comparação. Só que aqui no JavaScript a gente tem mais 3 carinhas que são de condições, que vai ajudar a gente quando a gente for montar o nosso if, tá? Que é, deixa eu colocar aqui em cima, assim, ó. Que é, eu não sei dizer como é que fala isso no teclado, mas esses 2 pauzinhos aqui, ó, geralmente fica do lado do barra, tá? O teclado de vocês, dá uma olhada aí. Que é
ou, O meu fica do lado do Z, fica a dica aí também. tem o ou, o e esse carinha aqui, ó, que é negando. Ligação. Tá? E ele é muito usado, tá? Então, esses carinhas aqui vão nos ajudar a construir o nosso if, beleza? Eu vou apagar esse carinha aqui. E vamos lá. Eu vou apagar esses aqui também. E vamos começar a construir. Tá bem? Antes de tudo, vamos pegar um exemplo deles, tá? Eu vou fazer esse, ó. If. Vou criar aqui, ó. Let. Nome igual ao João. E o João tem 4 letras. O que esse nome.length faz aqui, turma? Conta a quantidade de Ele- caracteres. Pega a quantidade de letras. Beleza. Então, se o nome do João, né, for maior que 3, eu vou colocar maior ou igual a 4. Eu vou dar um console.log aqui, ó. Vou colocar. Vou colocar. Não tá certo. Beleza? Ó, não tá certo, tá? Só que eu quero comparar, eu vou colocar Ana com 2A no final também, para ser 4 letras. Eu quero comparar se a primeira letra, tá? Desse caso aqui, é um A ou um J. Vocês lembram que a gente viu também esse carinha chamado aqui, ó, nome.char. Charat, se eu vim aqui, ó. E aqui entra aquele negócio do JavaScript. No JavaScript, a numeração, acho que em a maioria de linguagens de programação, começa do 0, tá? Então, quando a gente entrar em array, a gente vai ver mais a fundo, mas pensa assim, ó. Quando a gente vai contar alguma coisa, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por assim vai. No desenvolvimento, o 0 é muito importante, tá? Porque é 0, 1, 2, 3. Então, se eu quero, sei lá, contar de 0 a 10 para o JavaScript, ele vai começar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? E esse chart aqui, ó, que eu mostrei na última aula, ele vai pegar uma letra desse cara aqui. Então, eu quero pegar a primeira letra. Como é que eu pegaria a primeira letra dessa frase aqui? Aqui Seria a dentro eu tenho, posição 0. aqui eu tenho que passar um número, então eu vou passar 0, tá? E aí, ó, eu vou dar um console aqui, .log, só para vocês verem. Estou fazendo coisa errada. Console.log. Deixa eu esse ponto aqui, executar. Ó, apareceu um A, tá vendo? Porque ele pegou a primeira letra, que é, conta aqui comigo, ó, 0, 1, 2, 3. Então, se eu venho aqui e coloco 1, quem que vai pegar? Acho que não salvou. Não Vai salvou. pegar o N. O N. Ó, ah, não, mentira. É que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui. Aqui ele vai pegar o N, ó. Beleza? Ó, agora foi. Eu tava dando console.log no 0, então nunca ia exibir. E aí, se eu coloco ó, o 2, ele pegou esse Azinho aqui. E se eu colocar o 3, ele pegou o outro A final. E se eu coloco o 4? Pegar o A de novo. Não vai pegar nada, né? Porque não tem ali o 4. Seria de 0 a 3 aí, no caso, né? Uhum, ele pega no... E é vazio. Ele não vai pegar nada, beleza? Então, vamos comparar, João. Eu quero ver também se o nome tá certo. Para mim, o nome tá certo, ele tem que ter maior ou igual a 4 letras e tem que começar com J. Como é que eu faria esse caso aqui? Nessa linha aqui do lado. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Aí teria que ser um end. É, O I. no caso, o E. Esses dois carinhas aqui.
Esse E aqui é aquele E comercial. Para mim fica no 7 aqui no teclado, tá bem? Então, ó, E. Tem que pôr junto. Sem espaço, os dois juntinhos, tá bem? E aí eu faço minha segunda condição, que é esse carinha aqui, no número 0, tá? O que mais que eu tenho que fazer? Vamos ver se vocês estão pegando a Colocar lógica. que é igual a J, no caso. Igual a J. Beleza? Se eu rodo aqui, ó, o nome tá certo. Por quê? Eu tô verificando se isso aqui é verdadeiro e depois eu tô verificando se isso aqui também é verdadeiro. Se eu coloco o J minúsculo aqui, o que que acontece? Como não fez um else, acho que vai dar erro. Não vai exibir nada, entendeu? Beleza? Então aqui ele vai comparar tudo. Então eu faço duas condições aqui dentro. Aqui, turma, dúvidas dessa parte aqui? Professor, no caso, se o J eu tivesse escrevido minúsculo, daria certo também ou não? Não, se eu coloco minúsculo aqui, ele vai dar errado, porque aqui tá minúsculo e aqui tá com maiúsculo. Beleza. Se eu colocar aqui minúsculo, ele vai dar certo. Por quê? Vocês lembram que na última aula, eu mostrei lá que o computador entende assim, ó, conversor de binário. Aqui eu vou colocar um texto, ó, eu vou colocar um J. Codificar, esse aqui que o computador, o J para o computador é esses números aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tá? Vou copiar e vou colocar aqui no código. Esse é o J maiúsculo. O J minúsculo, para ele, ó, já mudou. Se eu pego esse cara aqui, ó, tá vendo? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Tá. Então, Beleza. letra maiúscula ele consegue fazer essa comparação, beleza? Então, ok. Então, vamos agora pegar essas informações que a gente tem e vamos resolver esse caso aqui, da nota do João, beleza? Então, vamos lá nós. Estrutura do if é bem simples. Se if se nota é maior ou igual a 6, vamos colocar aqui, console.log. Aprovado. Opa. O texto em aspas. Aprovado. 4,6. Beleza? Agora, essa parte aqui eu deixo com vocês. Turma, um recado muito importante, hein? Tome água. Faz bem. Não pode esquecer, viu? Se nota for menor que 6 e igual a 5, ele está no exame. Maior ou igual a 5 no caso. Se nota menor que 6 E igual a 5. e nota maior que 5, vou colocar maior ou igual, beleza? Console.log. Exato. E Vamos agora testar? um else menor, né? No caso, ali no Sim. console log, teria que ser exame, né, vírgula, nota, não é isso? É Você botou verdade. 6 ali, tanto no de cima quanto no de baixo. Quanto 5 no de... Tem uma coisa errada aí, na minha opinião. Eu não entendi. Desculpa. Tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Tipo assim, se a nota for menor que 6 e igual ou maior que 5, dá uma divergência, não? Teria Por que quê? ser Maior ou, né? igual a 5? É? Tem que ser igual. Não, porque não foi igual a 6. Está sendo menor que 6 somente. Então não tem como dar erro. Eu acho que teria que ser em vez do esse ou, no caso, não seria? Seria as Exatamente. duas barrinhas em pé ali, no caso. Não, mas cabe os dois. Porque ele está dizendo assim, ó, menor que 6 e
maior ou igual a 5. Não tem problema o ou, porque ele escolheria um dos dois também. Mas assim, ó, seria menor que 6, e aí faria outra para maior ou igual, porque fica divergente, eu acho. Por mais que professor, rode, dá mas um fica time aí pra divergente. gente fazer aqui. Que? Vocês querem um Pode. tempinho? Dá um tempinho aí pra gente produzir aqui. Porque aí Eu o acho que não, porque os lance- dois vai dar true. Ó, Não, vamos fazer assim, ó. porque Assim, ó, peraí, calma, não calma, é- calma. Calma, galera. Isso aí é uma questão de matemática, não é uma questão do código. Vamos deixar Entendeu? 3 minutinhos, vai. Contando agora para vocês fazerem. Aqui deu certo desse jeito. Ah, não dá spoiler, não dá Pessoal, tem spoiler. que ser E, Foi mal. porque tem que dar verdadeiro, no caso, o conectivo lógico, o E, ele sai verdadeiro somente se for a primeira e a segunda verdadeira. O ou sai falso se somente as duas forem falsas. Esse daí tem que ser o E mesmo. Ó. Mas mesmo assim, vou deixar. Ah, o Gabriel, tempinho, a gente dá uma olhada no seu terminal aí. O professor tem que colocar reprovado, vírgula, nota ali no console log do Elsa. Uhum. Ó, vamos lá. Já que muitos já selecionaram aí, eu vou exibir esse cara aqui. Ó, minha nota 4 foi reprovado. Se eu coloco a nota 5, exame. 5.2, pegou outro arquivo, desculpa. Ó, deu exame. 5.99. Deu exame. Aí, se eu coloco 6, ó, aprovado. Tá. Por quê, turma? Esse carinha aqui eu sabia que ia dar uma pequena discussão. Porque pensa assim, ó. Esse cara é E, tá? Quando você fala para a pessoa pegar uma coisa, sei lá, pega aquilo para mim e a outra coisa, certo? Então, você está dizendo assim, ó, pegue duas coisas. Quando você coloca o ou, que é esse carinha aqui, você está dizendo assim, ó, pegue aquilo ou outra coisa. Entendeu? Eu falo bastante coisa, né? Aí, no caso, deu certo porque é do menor igual, né? Isso aí. Maior igual, na verdade. Por isso que deu certo, entendi. Porque, Se ó, fosse só menor ou maior, aí tá, ou igual, poderia dar errado. Aí teria que ser o outro, no caso. isso aí. Porque assim, ó, se esse if aqui, essa condição só vai funcionar, tá, galera? Só vai funcionar se a nota for menor que 6. Então, vai lá, nota é menor que 6 e maior ou igual a 5. Então, 5.1 é maior que 5? É. 5.2 é maior que 5? É. E é menor que 6? É menor que 6. Mas, sei lá, se eu coloco 5, 5 é maior ou igual a 5? É, porque 5 é igual a 5. Beleza? Agora, se eu coloco o ou aqui, ó, olha o que acontece. Coloquei o ou e minha nota vai ser 5.5, ó. Exame, beleza? Vou colocar 6. Aprovado. Ah, peraí. Ele não vai cair aqui, porque tem esse menor que 6 aqui na frente. Eu vou inverter esses caras aqui. Clicar no exame. Não, não era clicar no exame. Daí eu fiquei confuso na lógica agora, tá, turma? Isso acontece demais. Dá porque, professor, porque é menor igual, aí abrange todo o espaço. Ele tá Pega. nas duas condições, ele dá certo, porque tá pegando todo o espaço do intervalo. Sim, isso é verdade. Porque ele vai Porque pegar se uma você for condição colocar- e vai exibir. É. Isso, daí a outra condição também vai estar dentro do espaço, por isso que dá certo os dois. Não, porque assim, ó, nesse caso aqui, se eu coloco 6, ele vai dar aprovado, porque ele vai cair nessa porque condição é a aqui. primeira. Aham. Isso. E na segunda, Aí, ele não vai dar certo, porque ele Vai já dar vai fazer a certo. verificação. Não, porque ele vai fazer a verificação aqui, ó. Verdadeiro É com menor que- falso vai dar falso. Então, não vai cair nesse caso aqui.
Entendeu? O ou, nesse caso, também funciona. Porque assim, ó, vamos pegar os 6, certo? Ele vai cair no primeiro if. Nota é maior ou igual? Então ele cai aqui. Aí o 6, ele vai cair nessa condição aqui, ó. O 6 é maior que o 5? Beleza? Só que o 6 não é maior que 6. Se a gente compara 6 menor que 6, dá falso. Tá? Então aqui vai dar certo, vai dar um true, aqui vai dar um falso. E falso com falso vai dar falso. Verdadeiro com falso dá falso. E ele não executa essa condição Não, aqui. na verdade, verdadeiro com falso, ele dá verdadeiro. O ou, ele só vai dar falso se ambas tanto a nota maior ou igual a 5 ser falsa, quanto a nota menor que 6 ser falsa. Nesse caso, se eu usar o ou, nunca vai chegar no terceiro else. Por quê? Porque se você botar 4, por exemplo, ele vai dar exame novamente, porque a segunda premissa ela é verdadeira. Mesmo que a nota não seja Sim. maior ou igual a 5, a nota ela é menor Ele que não cai no 6. reprovado, Então, né? isso, uma das duas sendo verdadeira, Ele vai sempre dar vai cair no verdadeiro, exame. vai dar sempre exame. Porque ele vai cair nessa condição aqui, ó, do nota menor que 6, entendeu? Entendi, agora entendi. Valeu. Isso aqui E foi, aí, mas valeu. tem que colocar os dois E nesse caso aqui para ele cair certinho, beleza? Ó, caiu no reprovado. É que eu acabei não lendo a string aqui. Textinho aqui, eu devia aumentar essa fonte de terminal, mas aqui não sei se eu vou conseguir. Isso aí entra na tabela verdade. Quem tiver com dúvida, acho que ajuda bastante. Sim, sim. É exatamente isso. Os conectivos lógicos são todos trabalhados dentro da tabela verdade. Exatamente. E aí, turma, deixa eu ver a galera do chat. Ô, Luan, dá uma olhada no chat, porque a lista já tá aí, já, tá bem? Mas, ó, vocês estão vendo que para programar não é só pegar um trecho do código e isso aí, tem que ter esse raciocínio lógico, tá? Eu peço até desculpa porque, sim, fico 8 horas programando por dia. E essas coisinhas a gente acaba passando despercebido, tá? E isso é rotina, tá? Isso acontece sempre. Então, faz parte. Mas assim, até esse aqui, todo mundo já conseguiu pegar? Tá todo mundo certo? Sim. Tá? Beleza. Vamos fazer assim, ó. Eu vou comentar esse cara aqui, caso alguém precise, mas eu vou copiar e colar esse aqui. Quero fazer só um pequeno teste aqui com vocês. Se eu faço isso aqui, ó. Vou tirar esse aqui daqui. Vou deixar aqui em cima. Ó. E aí eu faço assim. Não, na verdade eu vou pegar esse cara aqui, um pouquinho embaixo. E aqui eu vou colocar nome. Quando eu der um console.log nesse nome aqui, o que vai acontecer, turma? O nome vai transformar em Chico, porque a nota é igual a 6. Isso aí, transforma em Chico. Beleza? E se eu faço isso aqui? Aí continua sendo João. Por quê? Porque a nota é igual a 5, logo ela é menor que 6. E aí ela não cai nessa condição e não altera o nome, beleza? E se nesse caso eu faço isso aqui, ó? O que vai acontecer quando eu printar aqui? Eu acho que Ele vai não ser vai a printar última nada. declarada. Vai Não dar vai um printar erro, né? nada. Vai dar um defined. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque, se a turma, dentro do if aqui, tá? A gente tem um if, beleza? Dentro do if, todo o código que está aqui dentro dele é separado do resto, tá?
Então, aqui eu declarei a variável dentro do if. Depois eu vim aqui e coloquei o nome dela de Chico, beleza? Como essa condição não aconteceu, essa variável não foi declarada. Entendeu? Então, o if ele tem esse poder de encapsular o código. De, ó, só vai acontecer esse código aqui, tá? Se for na linha de raciocínio, se a nota for esse cara aqui, beleza? E aí, se eu faço isso aqui, ó. O que Vai escrever acontece? João. Vai o quê? Vai escrever João. Ele vai me dar um erro ainda. Sabe por quê? Ah, porque não tem uma condição para ele verificar o if. Não, É isso? não. Porque assim, ó, o código que fica dentro do if só pertence ao if, entendeu? Eu não consigo acessar as variáveis de fora das chaves. Tá aqui, ó, meu Uma variável console.log. local, no caso. Oi? Uma variável local seria? Seria uma variável local, não seria de escopo global, não. Nesse caso aqui, eu não conseguiria acessar essa variável aqui dentro, mesmo se o if tiver passado pela condição, porque esse código aqui pertence só ao if, entendeu? Então, é meio que o if cerca todo o código que Caso está se aqui, colocar o console.log dentro do if, ele executaria? e executaria. Ó. Chico, entendeu? E se eu dar um Ctrl Z, ó, e faço isso aqui, ó. Vou colocar em inglês, vazio, e eu faço isso aqui. Ó, esse aqui ele vai ficar em branco, mas esse aqui é do próprio... Não, vou colocar esse aqui, vou colocar o nome 2. Se vocês usam name, ele fica com esse tracinho aqui, mas é por causa do VS Code, tá? E aqui, em vez de eu printar o nome, eu printo o nome 2. O que vai acontecer aqui? Aí vai Agora ele imprimir vai Chico. funcionar. Printou Chico. Certo? E se eu coloco o 5 aqui, o que acontece? Dá erro de novo. É para dar erro. Dá um defined, tá? Esse undefined é que ele não tem nenhum valor. Essa variável existe, tá certo? É como se a caixinha que eu falei das caixinhas não tivesse valor, entendeu? Até porque a condição diz que ele ou é maior do que 6 ou é igual para funcionar. Caso isso, se for diferente disso, ele não precisa funcionar. Uhum. E aí ele vai pegar, como ele não tem nenhum valor, o valor é undefined, entendeu? Posso vir aqui, ó, para ficar um pouco mais... Caso isso tivesse acontecido, que ele falou aí, o maior igual, ele nem teria usado esse if, né? Já não teria nem continuado, teria parado ali o código, no caso, né? Não, É não isso? para. No caso, ele não para. Ó, eu coloquei o nome 2 de Fernando, beleza? A nota eu vou colocar 6. E aí, ó, quando eu executar, ele vai transformar em Chico. Por quê? Meu nome 2 recebeu Fernando. O meu if aconteceu, a condição do if rolou, né? Porque a nota é 6, então nota 6 maior que 6 acontece. Eu criei uma variável aqui dentro. Alterei o nome da variável aqui dentro e depois eu passei o nome dela para minha variável 2 e consegui acessar, beleza? Isso aí é aquela questão da primeira aula. Ou é const ou é let. Quando ele for let, ele vai ser alterado sempre que ele vier por último. No caso, ele está declarado como Fernando, depois está declarado como João, depois Não, passa a ser só, Chico. esse Se ele João fosse aqui, ó, const, ele continuaria. esse No caso, ele João daria aqui, erro, mas ele não não, mudaria o nome. pera aí, ó, esses nomes do João e do Chico não tem nada a ver com essa variável aqui, ó. São variáveis diferentes, entendeu? O que acontece aqui, ó? Eu coloquei a let nome 2, recebeu o Fernando. O meu if aconteceu, tá? Porque a minha nota aqui em cima, deixa eu tirar esse caso daqui. A minha nota é 6, então caiu dentro do if. Quando caiu dentro do if, eu declarei uma variável nova, beleza? E quando eu declarei essa variável nova, vocês lembram que eu não consigo acessar ela pelo lado de fora, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vai ficar nome velho. O meu teclado tá me trollando aqui. Vamos lá, declarei o nome velho, é Fernando. Beleza?
Entrei no if. Declarei uma nova variável. Tipo assim, eu posso ficar declarando variáveis, turma, a qualquer momento do código. Eu não preciso declarar lá em cima do código ou embaixo, entendeu? Qualquer momento do código eu consigo declarar variáveis. Beleza? E aí, ó, essa aqui tá sem ponto de vírgula, tá funcionando. Eu vou colocar por toque. Declarei uma variável com nome novo, de João. Depois eu alterei para Chico. Depois a minha variável de nome velho recebeu o nome de João. Beleza? E aí eu estou exibindo meu nome velho. Ó, se eu vir aqui, ó, virou Chico. Se eu coloco a minha nota como 5, Fernando. Entendeu? Por quê? Porque esse if aqui não aconteceu. Desculpa, Então, tudo bem. esqueci de desligar o microfone. Ó, esse if aqui, ó, não aconteceu, então meu código nem foi alterado, tá? Minha variável com nome nem foi alterado. Beleza? Ô, professor, desculpa atrapalhar, mas eu não entendi o porquê que, tipo assim, o escopo não deixou aquela outra vez. Por que dessa vez deixou? É isso que eu não entendi. Sim, né? Vai chegar lá. Porque assim, ó, se eu pego o nome novo aqui, ó, ele vai me dar o erro, eu continuo com o erro, tá? Porque, ó, esse nome novo aqui, ele foi declarado dentro do if, beleza? Mesmo até se meu if tem a condição para passar, ó, ele me dá o erro ainda. Mas com o nome velho, isso não acontece e o nome velho é afetado pelo if, tá vendo? O nome velho era para ser Fernando, agora para o Chico. Se eu coloco 5, ele colocou Fernando, tá? Aí, entendi, então. Porque assim, ó, o que acontece? Quando tá dentro do if, o if ele não coloca nada para fora, tá? Ele não, como dizer, ele não exporta, ele não, é como se ele fechasse e nada saísse, entendeu? Porque assim, o nome certo seria o escopo, e o JavaScript tem toda essa questão de hosting, de tudo mais ali do escopo. Tem um áudio junto comigo aqui, eu vou mutar todo mundo. Tá? E o JavaScript tem toda essa questão de escopo, tá? Para quem não entende o escopo, é a área onde a gente programa, tá? Todas essas linhas aqui, ó, isso aqui tudo é um escopo. Quando a gente coloca dentro de um if, a gente limita o escopo do if para ser só aqui dentro do if. Tá? Então, esse códigozinho aqui só vai rodar dentro desse if. É claro, se eu posso replicar esse código, enfim, mas a gente só vai rodar dentro do if. Mas a minha variável aqui, ó, o nome velho, tá fora do escopo do if, tá? Então, ela consegue entrar dentro do if, ser alterada pelo if e depois sair dele, entendeu? O var vaza escopo. Entendeu? Então, eu consigo prender a minha coisa aqui. E voltando do const do let, se eu coloco esse cara como const aqui, em cima, ó, o que vai acontecer? Quando eu for rodar, vou colocar o 6, né? Vocês viram que nem deu erro, né? Ó, agora ele me deu um erro. Por quê? Porque eu não posso retribuir um valor à minha variável const. E como ele caiu no if, ele faz essa retribuição. Se eu coloco 5 aqui, ó, não vai me dar erro. Entendeu? Como tudo tá amarradinho. Tá? Porque assim, ó, let e const, a let a gente consegue alterar valores. Beleza? Nesse caso aqui eu não vou conseguir alterar, porque nesse caso, se eu colocar 6 aqui, eu não vou conseguir alterar, porque ele vai cair dentro do if e o if vai startar esse cara. Mas como ele não caiu no if nesse momento, ele não me dá erro. Porque esse código nem foi executado. Então, o if se fecha o código, e se não der certo aqui, ó, nesse primeiro cara aqui, nas condições que a gente viu, ele não vai executar. Beleza? Beleza. Turma, aqui, dúvidas? Não, nenhuma. Tranquilo? Tranquilo, professor, eu entendi agora. E eu acho que alguém ia falar também aí. Tudo certo? Tudo sim.
Tá, beleza. Galera, vamos fazer assim, ó. Eu vou dar uma pausinha de 5 minutos. Vou deixar o código aqui em tela, tá? Pra gente tomar uma água, ir no banheiro. E a gente já volta, beleza? Então, já já estamos aí.
Voltei, galera. Boa noite. Bora? Boa noite, bora. Bora. Já falei boa noite umas 4 vezes já, mas é bom. Hoje é sexta, né? Galera, acho que tinha uma dúvida do chat. É como coloca em todo o código. Deixa quem perguntou foi o Wellington. Wellington, o que eu faço, tá? Tu tem que ver como é que tá o seu teclado. Como é que é a configuração para ti. Para mim, eu seleciono todo o texto que eu quero, seguro o Ctrl e vou no barra, tá? Eu não sei se é para todos, mas nesse caso tá bem? Deixa eu ver se eu consigo comentar. Não tem qualquer atalho para comentar. Eu queria aprender a fazer isso no Mac. Eu uso Mac. É Command barra. Tenta. Valeu, consegui aqui. Foi? Ah, beleza. Então, galera, assim, ó, vamos fazer 3 exercícios do que a gente já viu aqui, para a gente finalizar essa sexta, dar um sextou, tá? E aí a gente vai conversar alguns pontos com vocês também sobre o alinhamento dos ifs aqui, tá? Ó. Aula 3, traço exercícios.js. Beleza? Nosso primeiro exercício aqui, a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar um let, número. Ele não vai ter nada por hora. O que eu quero na tela, se o número é ímpar ou... Ó, minha situação não está funcionando, tá vendo? Deixa eu trocar o teclado aqui. Bem simples. Belezinha? Ó. Beleza. Vou dar 3 minutinhos para vocês. Beleza. Eu vou ficar aqui tirando dúvida. 3 minutinhos. E a gente vai junto depois. Beleza? E galera, o que vocês estão achando do JavaScript? Incrível. Cara, ela é bem legal. Eu não esperava. Eu esperava que fosse um código muito. Assim, eu tive um Mais contato complexo, bem né? inicial com. Não, Eu tive um começou contato agora. bem inicial com PHP. Sim. E eu achava que o JavaScript fosse, tipo, extremamente mais complexo, mas até o momento. Cara, é bem realmente tá tranquilo. Tem o JavaScript para web. Aqui, ó. Eu achei que ia ser muito diferente de Python e não é. Bem É bem parecido, na parecido, verdade. né? Deixa eu ir lá no MDM. Eu achei muito parecido com Python. Eu tinha feito um basiquinho de Python, mas quase tudo igual. Pouca coisa de diferença. Quem não gosta muito de linguagem fracamente tipada, vai ter o TypeScript, né, para ajudar nas tipagens. Tem o TypeScript. Para quem... eu acho que o Python não é fortemente tipado, né? Ah, já sei onde eu vou pegar. Vai ser da 3. Geralmente, o pessoal que é mais antiga, que trabalhou com Python não, com JavaScript, era acostumado com o JavaScript assim, ó. Deixa eu ver. Esse carinha aqui, ó. Que era algo assim, ó. Const, elemento, aí você tem o document.get, by elemento, by ID, e você pega o elemento, tá? Eu não sei se todos, o pessoal falou que trabalhou com PHP, e se trabalhou com PHP e com JavaScript, era mais ou menos isso, tá? Aqui, turma, esse aqui é só um exemplo, tá? Esse aqui era o JavaScript quando a gente trabalhava com ele na web puro. Isso aqui é para a gente pegar os elementos do HTML, tipo o main, pegar a tag P, tá vendo? É bem simples, só que você escreveu muito código, tá? Que é documento, get by element aí, by ID, aí você coloca o inner HTML para você colocar um novo texto na página.
Aqui a gente consegue testar, ó. Tá aqui, ó. New text. Tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, e fazer assim, ó. Pensa que isso aqui é a sua página HTML, tá? Quando eu dou um run, ó, ele colocou Edson, tá? Então o JavaScript ele conseguiu fazer essa interação nas páginas HTML. Consegue até hoje, né? A gente vai ver um pouquinho disso no curso, mas assim, sendo bem sério, é bem pouquinho, é só para a gente ter esse conhecimento mesmo. Mas no geral vai ser esse JavaScript aqui que a gente está vendo, beleza? A gente vai usar o React, vai usar o Next e vai usar o React Native. A gente usa bastante coisa. Ó, tempinho para a gente resolver isso aqui. Quem conseguiu? Alguém? Alguém? Tá, eu vou... Desculpa, poderia repetir, professor? Não, esse exercício aqui, se alguém conseguiu fazer ele, ó. Eu não consigo abrir o meu código porque eu estou com problema no programa, mas isso daí provavelmente nós vamos utilizar o resto, né? Se você dividir por 2 e der resto 0, ele é par, né? Se dividir por 2 e der resto, der outro resto, no caso der resto 1, ele é ímpar. É Aí isso eu aí, uso ó. o if, né? E depois uso o else, né? Ó. Com os elementos em. É isso aí, mata a pau, ó. Eu vou falar se if número, tá? Assim, turma, esse aqui é o resto. Vocês lembram quando a gente tem a divisão? E se sobra alguma coisa, tipo, o número não for 0 ali abaixo, o número quebrar, tipo 2,1, 5, enfim, esse número não é um número par, tá? Dividido por 2. E aí, ó, igual a 0, tá? E a gente vai assim, ó. Log. São 3 igual ali mesmo? Sim, sim. Na aula passada, a gente viu por que a gente usa esses 3 iguais aqui, tá? Porque se eu coloco só 2 igual, ele vai comparar o valor, mas não vai comparar o tipo, tá? Então, se aqui eu tivesse uma string assim, ó, de 0, que é um texto, para ele vai passar. Se eu coloco os 3, ele vai comparar o valor e o tipo, tá bem? Então, sempre 3 iguais para comparação. Ah, legal, top. É o que eu recomendo. Isso no JavaScript, tá? É o que eu recomendo. Sempre 3 iguais. E aí, ó, se o número... O resto, se o número dividido por 2, do resto, esse número dividido por 2 é igual a 0, o número é par. Vou colocar assim. Par. Eu vou colocar o número aqui. Beleza? Vamos fazer o teste? Terminal. Node. Aula 3, traço exercício. Dou Enter. O número... Vou deixar até mais bonitinho aqui. Não vou deixar isso mais bonitinho, não. Vou deixar para as próximas aulas. Tá? Só vou colocar se o número é par ou não. Senão eu vou ficar dando muito spoiler aqui. O número é par. Se eu coloco um 3, não exibe nada, tá? Porque 3 dividido por 2 dá 1 e fica 1 ali embaixo, né? E aí você tem que colocar vírgula, enfim. Faltou só o else ali, né, para poder... O Rafael aqui tá certo, Rafael. Isso aí. É por esse caminho aí. E aqui no caso, eu coloco o else. Coloco... Turma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou aprendendo algo novo é ser curioso, ó. O número é ímpar, certo? Belezinha? Deu certo. Mas eu quero fazer um teste aqui, ó. E se eu fazer assim, ó, o que acontece? Alguém tem uma solução aí? Acho que se vai dar erro. Ó. Professor, não dá erro, né? Só tem uma condição, né? Ele não vai executar o if porque não tem o que executar. Não, ele Tem a executa chave. o if sim, nesse caso.
Não Inclusive, podia Vou deixar. contar isso se tiver ele mais, não tem nenhum mais de um comando if. entre chaves, né? Então ele pulou pro próximo. No caso, seria o console.log. Não, eu posso fazer assim, ó. Let. Vou brincar um pouco aqui, ó. Vou colocar número. Ô, professor, mas em boas práticas isso pode fazer ou você acha que não é aconselhável? Eu já falo disso já, peraí. Ó, pra vocês verem que ele vai executar. Deu 15, ó. Meu número é 2 e caiu no if e virou 15, tá? E aí, se eu coloco o console.log, ó, o número é par e o número é 15. Nesse caso aqui. Que é o console.log. Mas se eu faço isso aqui, ó. O JavaScript é meio louco. Ele deu 20. Tem uma coisa de errado aqui, que não era para executar, tá? Porque assim, ó, o if em si é para ele executar só uma linha abaixo do if, tá? O if ele consegue. Eu acho que se eu colocar outro if aqui, ele não vai dar certo. Não, ele vai, porque assim, ó, ele tá declarando a variável, ele tá ignorando essa linha do if aqui. E se eu fizer assim, ó. É que assim, turma, o JavaScript, ele tá sempre atualizando, tá? Então, você acha que uma coisa que era antigamente, ó, ele continua como 20. Mas se eu pego esse cara aqui e coloco aqui, ele já não vai executar. Aqui ele vai, ó, que danado, tá? Porque antes ele não executaria. Assim ele executaria, tá? Em uma linha só ele ia rodar, igual no Python, né? O Python você não precisa colocar chaves, tu coloca a indentação, para quem já mexeu com Python, ele já entende o if, tá? Mas no caso do if eu tenho que colocar colchetes para eu colocar mais de uma instrução aqui dentro dele. Tá bem? Tá certo, porque era para ele dar um erro. Eu estava esperando um erro, não que ele passasse. Mas assim, ó, vocês vão encontrar por aí também algo assim, ó. Bastante código de if assim, numa linha só. Aí, galera, vai por gosto, tá? Eu não gosto de fazer isso. Também vocês vão encontrar assim também por aí, o if e chaves, tá? Esse aqui tudo funciona. Vou colocar aqui o console.log. Opa. Isso aqui tudo vai funcionar. Posso tirar fora? Ó, o número é par. Mas assim, vai por gosto. Tem um livro chamado Clean Code, tá? Código Limpo. Nesse livro, vocês dão uma lida lá depois, mas assim, não precisa ler agora não, tá? É um livro de programação, é um livro que pega uns temas um pouco mais avançados, ó, tá funcionando. Eu recomendo, Ô, mas não professor, agora, não só nesse pega ali momento. em cima de novo para mim, eu fiquei na dúvida. Número dividido por 2 igual a 0? Não entendi. Não é dividido, é resto. Ah, tá. O resto do número... Se for igual a 0 é par. Ah, tá. E dividir o número por 2 se sobrar alguma coisa. Tá. Foi. Senão ele é ímpar. If ternário. Depende, tá? Eu evito usar o ternário, tá? Para quem não sabe, o if ternário é você fazer o if numa condição só. Tipo assim, ó, const valor. Legal. E se eu coloco assim, ó, número é maior que 4, aí eu coloco interrogação, aí aqui eu coloco true, 2 pontos falsos. Tá? Esse cara aqui, ó, a gente usa bastante esse ternado. Eu tento não usar ele, mas às vezes é o que tem. Em uma linha só, tá? Porque assim, ó, ele vai fazer essa comparação antes do interrogação, certo? Se for verdadeiro,
né? E se essa condição aqui for verdadeira, já viu condições, ele vai atribuir esse valor aqui, ó, true, na minha variável valor. Se não, ele vai exibir false na minha variável valor, entendeu? É como se fosse um if mais simples, tá? É um if numa linha só. Eu não recomendo muito, porque assim, ó, aqui já fica um pouco, para mim, tá? Esse é o meu caso. Dependendo do if, eu não consigo ler muito bem o que está escrito aqui. E para piorar, tem desenvolvedores que fazem isso aqui, ó. Né? Se o número for marca 4, me retorna true. Se ele for falso, ele coloca outro ternário aqui dentro, ele faz outra verificação. Ó, aqui eu já me perdi tudo, aqui eu não consigo entender, entendeu? O ternário com if é a mesma coisa, só que aqui, ó, ele tem um risco muito grande de ficar ilegível. Eu já não estou entendendo aqui. Tá? Para falar que eu não estou mentindo, estou exagerando, mas eu consigo, ó. Se não for marca 4, é true. Senão ele vai cair em outro ternário, aí ele vai verificar lá no outro ternário se é true e false, entendeu? E aí você pode ir aninhando assim, ó, ternários dentro de ternários. Sempre, turma, procura escrever um código fácil de ler, tá? Um código legível, é isso que eu sempre tento fazer. Tá bem? Beleza. Primeiro exercício, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá. Agora, eu vou deixar esse cara aqui. Só vou comentar esses consoles aqui. Vamos fazer um exercício assim, ó. Vamos pegar uma letra. Printa na tela. Se a letra é uma vogal ou constante. Não é constante, é consoante. Todo mundo sabe o que é uma vogal e o que é uma consoante, né? Eu espero que sim. Silêncio deve ser sim. Tá? Vogal são as letras A, E, I, O, U, e consoante é todas as outras letras que não seja essa. Vocês querem um tempinho para vocês fazerem ou a gente faz junto aqui? Nesse caso, você vai criar um array? Não. Dá para fazer um if, um else if para IOU, e o que for diferente disso vai ser consoante. Isso aí. Ó, então vamos lá. Let. Swift Nossa, aí vai case, hein, ter- professor? Oi? Swift case. Acho que também. Ó, tá, a galerinha já tem um pouquinho mais de conhecimento, mas calma lá, vamos chegar lá ainda, tá? Let letra, beleza? Aqui vai guardar nossa letra. E aqui a gente vai começar. Se if letra igual a A, Tem condições de ficar colocando end aí até no mesmo if, em A, em B, em C. Eu acho que ele vai interpretar que seria uma sequência igual, né? no caso, o end aqui, ó, Nesse caso, o end não, não teria que daria ser certo. o ou. Por quê? Se eu Tem colocasse que o ser o B or, né? aqui, a letra teria que ser A e B ao mesmo tempo. Isso ela não vai conseguir, entendeu? Teria que ser uma ou outra. Então seria Não. um ou. Seria assim, ó. A, e por aí vai, entendeu? Regex, os caras estão sabendo de JavaScript aí, ó. E, I, O e o U. Beleza? E aqui, ó. O vogal. Se a gente usasse um array, aí teria que fazer uma condição de repetição, né? Teria que percorrer o array. Seria muita burocracia para pouca necessidade. Nesse caso, sim. Porque, né, foram poucas variáveis.
Mas dependendo de usar o array, eu também usaria uma array. O problema é que assim, ó, não precisaria fazer uma repetição no array, tá? Você pode usar não é contains. É contains. Ou até mesmo um filter, alguma coisa assim. Aí você Um passa para o handle. array, aí você faz um contains ali no array, e se conter, né, dentro daquele array, se conter a palavra que tu passou, ele pode retornar se é uma vogal ou se é uma consoante. Aí você não precisa fazer o loop para percorrer o array, sabe? Ou até um filter, alguma coisa assim, você consegue fazer isso. Então, enfim, a lógica do item vai depender muito ali do que tu quer fazer e do momento. Às vezes você tem uma solução, fala, nossa, isso aqui foi tão simples. Às vezes é algo simples que tu pega, que você não consegue colocar uma solução, você faz algo mais burocrático, tá? E isso aí, turma, é só com o tempo para evoluindo isso, tá? Aí é só pôr na mão no código mesmo para chegar nessa parte, beleza? Aqui, ó, se eu colocar minha letra como N, e executar, ó, é uma consoante, porque N é uma consoante. Se eu colocar como A, ó, é uma vogal, beleza? E se o A fosse maiúsculo? Se o A fosse maiúsculo, ó, é uma consoante. Muito bem lembrado, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que assim, ó, se a gente for encadeando essas coisas, vai ficar um pouco verboso. No caso, é só 5 letras, tá? Eu posso vir aqui, ó, não tem problema. Eu copiar esse cara aqui, colocar outro O e colocar um A maiúsculo. Ó. E se fosse algo um pouco mais trabalhoso, qual seria o jeito correto? Ou melhor, o jeito menos, menos burocrático? Não sei. Para não ter que fazer tantos ou, por exemplo. Tem, como o pessoal falou de a gente criar uma array, ou... Enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Mas o que acontece é que, assim, tem alguns cenários, tá, turma? Não é todos. Você vai ter que usar algo específico, tá? Tipo, tem que fazer com if. Que é claro que no JavaScript é mais aberto. Se vocês pegam uma linguagem mais próxima do computador, uma linguagem mais próxima de máquina, assim, você tem que trabalhar com memória, dependendo se tem algumas soluções que você tem que ser daquele jeito. Você não pode criar de outro jeito, entendeu? Nesse caso aqui, a gente não chegou a ver o array. A gente vai ver nas próximas aulas. Como é que a gente faria esse caso mais legível? A gente pode fazer sim, mas como é que seria mais legível nesse caso aqui? De se fazer com if? A gente poderia vir, ó, e fazer vários ifs. Letra igual a ou letra. Escrevi errado aqui. Um vogal. Se não, else if B, letra E, né? Não é B. Taranã, else if, tá? A gente pode ir encadeando assim. O que eu acho, tá? Da melhor forma. Nesse caso aqui, se a gente for ter que fazer só com if, esse amigo aqui, eu recomendaria essa primeira forma, tá? Não que a segunda forma esteja errada, mas assim, isso aqui é 5 letras. Tá vendo que a gente está cadeando tudo numa linha só? Eu acho que fica um pouco, para mim, fica estranho para ler. E dessa forma aqui que tem um A, claro, né? Se fala que tem um A com acento, agora entra como vogal também. Sei lá, o time definiu que A com acento é vogal. A com acento. Entendeu?
Ele passa a ser uma vogal. É que isso aí no futuro, nesse método, no futuro fica um pouco mais difícil você estar editando, né? Se fosse um array, você consegue ir adicionando itens no array, Consegue, daí você consegue. vai varrendo, né? Mas Assim, pensando em assim, futuro, eu sei que é. agora, para aula, o ideal é isso, né? Mas Esse não seria nem o certo para esse tanto de letra, né? Claro, tem formas mais elegantes de fazer isso. Mas pensa assim, que você está num ambiente que você tem que fazer com if, tá? Então, a gente tem que pensar muito na parte de legível da coisa, né? Imagina que assim, ó, aí a gente tem outro else aqui, ó, que é, sei lá, uma consoante. E aí o time define que a letra E já não vale mais como vogal. É só você vir aqui, ó. Acabou. Você acabou de refatorar o código, né? Para quem não sabe, refatorar o código é mexer no código que já está pronto ali, ou adicionar coisas novas, ou remover, ou deixar ele mais legível. Então, com isso que você diminui o esforço, tá? Aqui também dá para tu fazer isso, mas você vai ter que ler toda a carreira, todas as letras e tudo mais para fazer isso, tá bem, turma? Professor, Uhum. você tinha falado sobre reformular o código nesse caso, é aí que o time decidiu que o E não seria mais vogal. Nesse Sim. caso, para o programa ler o código, se a gente colocasse ele com 2 barras, né, em vez de a gente apagar ele, né, tirar ele da leitura do código apenas, seria possível assim, uma forma de... Porque vamos supor que depois eles Comentar me ele, você decidissem que fala. isso. Vamos supor Sim. que depois eles decidiram que o E voltaria a ser vogal. Aí esse código ele já estava pronto. Isso, a Uhum. longo prazo, num código muito grande, influencia em alguma coisa, eu poderia deixar dessa forma. Ó, tu pode deixar assim que vai funcionar, tá? Tranquilo aqui. O que acontece? Mas a Sim. leitura que ficaria ruim num código muito grande com o tempo, isso daí, não seria? Ficaria muito No ruim essa caso, leitura. E assim, o ó, ideal seria usar o Git. não entendi. No caso, o ideal seria usar o Git para poder voltar à versão anterior. É uma boa também, tá? Mas acontece que, assim, eu tento, quando eu vou comentar algo, esse momento que o Pablo falou, tá? Que é algo que talvez, agora é para funcionar, mas amanhã eu não sei. E é um texto muito grande, eu deixo comentado, prefiro deixar comentado mesmo, tá? Eu não vejo problema nisso. Só que, assim, quando você vai comentar algo, você tem que rever. Cara, por que eu estou comentando mesmo? Tá? Porque às vezes, se eu estou comentando, então quer dizer que faz parte. É algo que eu vou usar. Mas às vezes você tem que comentar porque deu algum bug lá no site. Aí você tem que comentar até resolver o bug, entendeu? Então tem que fazer essa autoanálise. Se estou comentando mesmo, faz sentido eu remover ele? Faz sentido eu comentar mesmo? Porque esse código que eu não estou usando, remove. Tá? Qualquer coisa você reescreve de novo. É isso aí, debugar o código, enfim. Então, a gente tem que pensar tudo nisso, tá? Nesse caso aqui, a gente vai comentar, porque a gente, futuramente vai usar essa letra E. Não, a gente não vai usar mais. Aí eu recomendo remover de uma vez, tá? Porque assim, ó, O comentar no... Só para ver se eu entendi. O comentar seria: coloquei essa função porque função y não está funcionando. Vai Sim, ficar essa função até correção. Aí seria um comentário, no caso, é isso? isso entraria como para mim, tá, turma? Mas isso vai de empresas para empresas. O que acontece? Comentário é algo muito mentiroso no código. Tá? Em boas práticas, é recomendado nem se comentar o código, tá? Porque é algo muito mentiroso. Porque imagina assim, ó, vou dar um exemplo. A gente tem nossa letra E aqui, que é, sei lá, nesse caso aqui é uma vogal, tá? Aí o cara fala, eu vou comentar ela, porque a gente não vai usar a letra E, mas futuramente a gente pode usar a letra E. Só que aí a pessoa vem aqui e remove todas, agora não tá verificando mais vogal, tá verificando consoantes, tá? E aí o comentário, que geralmente acontece, a pessoa não remove o comentário. O que está lá no código comentado, não remove, vai embora. Né? Mas você sabe que aquele E era de uma vogal, que não está verificando mais vogal, está verificando agora consoantes. E aí chega um programador novo, olha aquele código e fala, mas por que esse aqui está comentado se ele faz a mesma coisa que os outros, entendeu? Porque, assim, comentário por si é algo que a galera acaba não atualizando.
tá? E aí acaba ficando mentiroso no código, porque o cara vai olhar assim, mas está comentado, ele está verificando outras letras, ele nem sabe que o contexto é verificar consoantes. Eu vou descomentar esse cara aqui e vou ver o que dá. E aí quebra o código. Entendeu? Não sei se entenderam o ponto que eu quis dizer. Que assim, ó, comentário... Seria o legado aí no caso, né, professor? seria um código legado, e aí o comentário ele está mentindo. Tá? Você acha que ele está verificando alguma coisa que ele já não está verificando mais. Aí o novato perde o emprego. Não perde o emprego, não, mas... Mas é foda ser mesmo. Já aconteceu comigo. Tá? Um amigo nosso, eu vou deixar essa solução aqui de baixo. Mandou o código para a gente testar aqui, vamos ver. Ele fez... Se fizer um delete sem where no banco de dados. Aí é complicado. Aí, o amigo nosso fez, ó. Só na sexta-feira. Olha, funcionou, Vogal, tá vendo? Esse aqui é um ternário dentro de um ternário que tá dentro de outro ternário. Isso aqui já vira uma bagunça já. Para ler isso aqui, ó, para entender o que tá acontecendo aqui, tem que tomar umas 2 xícaras de café e acordar bem cedinho, porque agora, nesse momento que eu tô aqui, se eu pego um código desse aqui para dar, sei lá, alguma coisa, eu já desisto. Tá bem? O sênior da equipe, quando vê isso aí, ele fica doido. Ele diz, porra, quem fez isso aqui foi um júnior, velho. Só pode. O cara fica um pouco chateado. Fala, nossa, sério? Tá. Turma, até aqui, todo mundo tranquilo? Tranquilo. Tudo certo? De boas. Sim. Beleza. Professor, a única dúvida que brotou, mas que eu já explicou, mas acabou dando um branco. Quando é 3 igual, é por quê mesmo? Ele está comparando o tipo e o valor, tá? Porque assim, ó, se eu faço essa comparação aqui, ó, valor A é igual a 10, conste, valor B é igual a 10, e eu faço esse if, valor A igual ao valor B, ok. Se eu executo, ó, deu ok, tá vendo? Mas aqui, ó, um é número e o outro é texto, não é? Mas é 10. Então, se eu coloco aqui, ó, um A aqui, não vai me exibir nada. Tá? Se eu tiro o A... Por quê? Porque o JavaScript vai pegar esses 2 caras aqui e ele vai converter para um lugar que ele consiga entender. Tá? Quando eu coloco 3 iguais, ó, não vai me dar nada. Por quê? Porque ele vai comparar seu valor, né? Ele vai converter também. Eu converti esse cara aqui para string ou para número, esse aqui, enfim. Só o JavaScript sabe por debaixo dos panos dele. Só que ele vai falar, não, esse aqui era número, esse aqui era string, não são iguais, entendeu? Os 3 iguais vai comparar a fundo. A grosso modo é como se ele estivesse dizendo, tipo assim, isso é igual a 10. Isso realmente é igual a 10? Isso é mesmo igual a 10 em todos os sentidos? Então ele vai atribuindo com mais aproximação de resultado. É isso aí, tá? Beleza até aqui, turma? Um exercício. Tá, aqui, ó, eu vou passar o último exercício desses caras. Eu não sei se a gente vai conseguir concluir hoje, tá? Daí, a gente conclui na segunda, beleza? Beleza. Tá, então vamos lá. Esse, ó. A gente vai pegar um valor em reais, tá? Suponha que é em reais. E vamos dar um desconto.
E aí, a gente vai pegar aqui, ó, loja da promoção. Tá? Vamos dar um desconto. Se o cara, né, se gastar mais de R$ 1.000, ele vai ter um desconto de 5%. Se gastar vamos lá, vamos aumentar isso, 5.500. Ele vai ter um desconto de 14%. Nesse caso aqui é entre, tá? Entre 1.000 até 1.500 é 5%. De 1.500 até, sei lá, 23.000 é 14%. E mais de 23.000 fica 21%. E aí, no final, quanto ele vai pagar? Belezinha? Beleza. Ó, o Edilberto colocou a lista de presença aí. Então, porque ele não assinou a presença, responde ela para nós, beleza? Galera. Você que vai passar o curso de Full Stack também, é isso? Sim, o Full Stack vai ser eu e o Fabrício. Tá bom, beleza. A gente vai fazer as aulas ao vivo, né? A gente tem o material lá. E aí vai ter as aulas gravadas que é para o outro professor, que é o Bruce, tá? Tá, E aí, aquele material que está disponível lá, Full Stack, ele tem que estar pronto até dia 10, é isso? não sei te dizer. Aquilo E ali tem são já conteúdos algum... livres para a gente poder ficar estudando. Tem até uma aula básica do professor, em que o professor dá um pouco de HTML, CSS, JavaScript, e no Sim. final eles dão uma atividadezinha, que é construir um site. É só para fazer mesmo. Eu acho que é da escola, né? Se for da escola é mais tranquilo, não precisa integrar. Tá. Ó, É porque eu contratei agora, semana passada eu estava na dúvida que tinha que fazer o que não tinha que fazer. Ou se é só esperar dia 10 mesmo. Tá. Aqui na escola, vou ser bem sincero, a gente tem a metodologia assim, ó, é vocês quem fazem, tá? A gente não cobra exercício entregue. Eu posso pedir assim, gente, traga na próxima aula, tá, o exercício? Tá, mas não é obrigatório, tá? Não vai ter nota, não vai ter ponto. É só pra gente ir evoluindo junto. Só que tem que pôr na cabeça assim, ó, no final do curso, tem 2 certificações, tá? Quando vocês verem todas as aulas, você vai ganhar a certificação de que viu todas as aulas, que é igual você faz em qualquer curso, tá? Ah, terminou todas as aulas, você ganha um certificadinho com quantas horas você viu, com o seu nome, bonitinho. Aí você pode tentar outra certificação, que é uma certificação que a escola vai recomendar você para o mercado. Tipo assim, ó, Imagine School recomenda aluno X, porque ele teve proficiência nas aulas, tá? E para isso você vai ter que entregar, entre aspas, assim, um TCC. Você vai ter que fazer um projeto com as tecnologias que a gente viu na aula, e já tem 6 meses após o curso acabar. Então, se o curso acaba hoje, vocês têm de hoje até 6 meses para entregar esse cara. E aí o Fabrício fica dando suporte, né? Ele vai ter o Discord e tudo mais, tá bem? É a única coisa que a gente cobra para entregar, mas se você quiser também. Fala, não, eu só quero terminar o curso, não quero pegar essa certificação aí, beleza, mas vai de ti, entendeu? E parceria, professor, essas coisas, tem alguma coisa de parceria com alguma empresa, alguma coisa assim para indicação de vagas, essas coisas? Ó, indicações de vagas que eu vejo, tá, no mercado, eu posto sempre lá no Discord. Então, se eu ver, viu uma vaga que abriu procurando júnior, alguma E coisa. ainda vai abrir o grupo do Discord, no caso, né? Sim. Dia 10, acho que abre, se eu não me engano, também. E aí eu posto lá essas vagas. Mas a escola também tem parceria com outras empresas, tá? E aí já entra mais pro lado ali com o Janon, com a parte da secretaria. Mas daí, para recomendar também, tem que ter essa outra segunda certificação, entendeu? Não, beleza. Ô, Edson. Sim. Inclusive, a escola está com parceria com o Quebec, o governo lá de Canadá. É verdade, né?
E aí? Outra coisa que eu queria falar também é que toda semana eu crio um templatezinho ali ou algo simples, depois que vocês passam do básico, para vocês criarem. Então, acaba que não vai ser só os projetos que vocês vão fazer ali no curso, mas sim esses templates que eu crio no Figma, e vocês têm que reaplicar da maneira que vocês acham, que vocês entendem que vocês têm estudado. Aí eu corrijo isso e coloco ali no top 3, entende? Dos projetos melhores. Ó, já é uma boa vitrine também, tá vendo? Vou colocar também no GitHub para poder aproveitar esses projetos. Muitos empregos não precisam fazer teste, o cara pergunta só seu GitHub. Ó, Isso aí postei o já exercício serve aí no chat, tá? já serve de portfólio. É isso aí. Ó, coloquei o exercício no chat. Vamos deixar para a próxima aula para a gente resolver isso aqui? A gente resolve ele junto? Na segunda? Beleza? Professor, é só jogar no chat GPT. Resolvido. Aí não tem graça, né? Assim, ó, turma, esse exercício não precisa integrar, mas assim, é legal, porque assim, você vai pegar a coisa quando você começa a fazer sozinho. Você vai, nossa, eu tenho que lembrar tal coisa, você volta na aula, as coisas que tu lembra, porque assim, se você ficar só repetindo o que veio aqui, eu não consigo aprender assim, na hora eu até tenho aquela sensação, nossa, consegui acompanhar, peguei, mas depois... Não, isso ajuda muito mesmo. Eu fiz bastante coisinha do Guanabara, não sei se você conhece lá o curso em vídeo. Sim. Eu fiz tipo um monte de coisinha lá. E tem uns negócios que é mó besta, que às vezes você fica quebrando a cabeça. É um ponto que tá fora do lugar, o código inteiro não funciona. E é coisa que você só aprende fazendo. Só aprende fazendo, turma. Essa é a moral, beleza? Galera, eu vou encerrar a aula aqui. Vou liberar vocês para o sextou. E aí, segunda, estamos aqui, beleza? Beleza. Beleza, professor. Mas nós não sextaremos. Ô, João, Boa a noite, lista pessoal. já tá aí no chat, já, tá? Aqui, ó. Se tu já assinou uma vez, não precisa assinar de novo, tá bem? Ó, mandei a lista aí. Valeu, galera. Boa noite aí, bom descanso. Valeu, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos, um abraço.